A quem pertencem as florestas e os mares e os rios? Será que a Amazônia deveria ser privatizada? Será que o governo brasileiro vai ser algum dia eficiente para evitar que a floresta amazônica seja completamente destruída por oportunistas? E as águas que estão embaixo dos nossos pés nos aquíferos? A quem que pertencem essas águas? Será que a Nestlé pode comprar um aquífero? Ou então como que a gente gerencia essas águas coletivamente de forma que elas não se poluam ou não se esgotem? Ou então uma questão que está mais próxima da gente, como distribuir o alimento produzido coletivamente numa horta comunitária? Todas essas questões que eu estou colocando, elas envolvem bens comuns. E a verdade é que nós, seres humanos, a gente está cercado de dilemas que envolvem recursos comuns, que são comuns a todos nós, como humanidade, ou a um grande número de pessoas em alguma região. E eu tenho me interessado muito em como resolver esses dilemas, porque eu acho que a solução desses dilemas está muito relacionado com o futuro da nossa humanidade. Então eu tenho mergulhado recentemente no trabalho de algumas pessoas que tentaram resolver esses dilemas, alguns desses dilemas. E hoje a gente vai ver nesse episódio uma dessas propostas de solução, que é uma proposta de como gerenciar os nossos recursos comuns sem precisar de uma entidade central, seja ela um governo ou uma empresa. Ou seja, a gente vai ver uma forma de gerenciar recursos comuns como florestas, aquíferos, sem precisar estatizá-los ou privatizá-los. Muito legal, né? Então a gente vai mergulhar no trabalho da Elinor Ostrom, que foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Economia. Então vamos lá. Eu sou Rafael Ducor e esse é Uma Vida Mais Gentil, o espaço onde a gente pode exercitar a nossa mente humana de forma a tentar resolver esses problemas que distanciam a gente de viver bem nesse planeta. Então bora lá, vamos ver a Elinor Ostrom. Bom, eu fui atrás do trabalho da Elinor para tentar responder algumas questões que surgiram depois de algumas experiências de trabalho coletivo. Eu tenho me envolvido com o trabalho coletivo de uma forma ou de outra desde a adolescência. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de participar de mutirão. Eu fiz parte de uma instituição que fazia mutirão todo final de semana. Depois, mais para frente, eu fundei uma produtora de cinema com alguns amigos que eram um coletivo. Depois eu tentei fazer uma horta comunitária na beira do rio Tietê, num lugar que alagava, em São Paulo, e aí foi destruída. E por último, na pandemia, eu fundei um coletivo junto com amigas, em que a gente fazia um trabalho muito legal de segurança alimentar. A gente colhia o alimento orgânico do pequeno produtor e levava para as áreas vulneráveis da cidade, bem no auge da pandemia, quando as pessoas não podiam sair de casa, estavam com problema de renda, não conseguiam comprar alimento. Foi muito massa e depois esse trabalho ainda evoluiu para o plantio de hortas e agroflorestas nessas áreas periféricas da cidade, de forma a produzir comida no meio da cidade. Foi um trabalho bem legal, super bem sucedido. E apesar desses trabalhos serem de uma forma ou de outra bem sucedidos, eu sempre me senti um fracasso lidando com coletivos, né? No final dos trabalhos eu sempre sentia que eu desempenhava muito mal em coletivo. E hoje eu vejo, refletindo bastante sobre isso, que para além de questões individuais que têm que ser resolvidas, a verdade é que trabalho coletivo é muito difícil, né? A gente vive numa sociedade individualista, a gente foi criado numa sociedade individualista, então a gente tem muito pouco vocabulário para lidar com o grupo, né? Então eu vejo que coletivos, iniciativas coletivas, elas somem ou elas se fragmentam com muita frequência, mais rapidamente que empresas, por exemplo, porque não consegue lidar com os problemas que surgem. O trabalho coletivo ele é muito atraente, ele é muito romântico, né? A gente sempre entra nele com uma visão ingênua de que a simples vontade de construir coletivamente vai ser suficiente para superar todas as dificuldades que surgirem, né? É como se o trabalho coletivo fosse uma forma de se relacionar mais evoluída, que naturalmente ele fosse ser bem sucedido, e que o individualismo é que naturalmente vai ser mal sucedido. Mas pela minha experiência, isso não é nada verdade, né? O trabalho coletivo pode ser um grande caos, principalmente em situações
em que as pessoas elas colhem dos mesmos benefícios, mas elas têm custos diferentes para produzir esses benefícios. O que eu quero dizer com isso? Uma horta comunitária é um bom exemplo disso. Numa horta comunitária todo mundo colhe da mesma comida produzida por todo mundo. Só que as pessoas elas têm diferentes esforços para produzir essa comida. Algumas trabalham mais, outras menos, algumas investem mais financeiramente, outras menos. E na hora de fazer a partilha dessa comida sempre é meio estranho, né? Será que todo mundo tem que ser altruísta e partilhar da mesma quantidade, mesmo tendo feito esforços diferentes? Ou será que a gente tem que dividir proporcionalmente ao esforço de cada um? Mas como metrificar esse esforço? Banco de horas, pelo dinheiro dado? Será que essas métricas não levam a diferentes formas de desigualdade? É sempre muito confuso. E depois de viver algumas dessas confusões, eu comecei a ficar muito interessado em tentar entender como resolver esses dilemas. Será que existe algum grupo que já resolveu essas questões de gerenciar recursos comuns muito bem? E principalmente o que me toca mais, como produzir comida coletivamente. Eu acho que produzir comida coletivamente é uma habilidade que a gente já teve em algum momento, que a gente perdeu, mas que vai ser muito útil no nosso futuro. Não só porque a gente está vivendo uma instabilidade política global severa e no mundo bagunçado como a gente vive é sempre útil saber produzir comida coletivamente. E quando eu falo produzir comida coletivamente, não é só fazer uma cooperativa e vender comida. Não, é produzir comida coletivamente para o consumo de uma comunidade, fora da lógica de mercado. Eu acredito fortemente que essa é uma habilidade que vai ser muito necessária por causa dessa instabilidade política, mas também porque a gente sabe que a nossa agricultura industrial vai colapsar. Vai colapsar seja pela falta de petróleo que vai chegar, vai colapsar pelo esgotamento dos solos, porque uma hora a conta do que a gente está fazendo com os nossos solos vai chegar, seja pelas mudanças climáticas. E também porque a gente já vive no presente uma situação alimentar que é distópica, né? A nossa agricultura, que é uma agricultura industrial, produz bens industriais para a gente comer, que a gente chama de ultraprocessados, que são a solução que a indústria encontrou para alimentar a nossa população de forma barata, mas que não são alimentos de verdade. Eles podem ser gostosos, super saborosos, mas eles não nos alimentam e nos adoecem. Então saber produzir comida coletivamente é uma forma de conseguir acessar comida de verdade. E quando eu falo comida de verdade, é comida orgânica, produzida de forma agroecológica, ou seja, comida que está incluída no ecossistema, tornando esse sistema mais rico. Porque cada vez mais a comida de verdade ela é inacessível, não só porque ela para de ser produzida, mas também porque ela vai ficando cada vez mais gourmet e mais cara. E já tem uma grande parcela da população que não consegue acessar essa alimentação. Enfim, produzir comida coletivamente é muito interessante. E resolver os dilemas de como gerenciar esse recurso, que é um recurso comum, me interessa. Então eu fui atrás da Elinor para entender como funcionam os princípios de design que formam grupos que gerenciam bem recursos comuns. E o trabalho da Elinor não é um trabalho nada energia gracinha, né? O trabalho dela não ensina a gente a construir ecovilas ou como amar o outro no aqui e agora. Não é um trabalho nada hippie, porque é um trabalho de uma cientista voltada para cientistas sociais e formuladores de política pública. Então é um trabalho árido, denso, mas belíssimo. E eu fui atrás da Elinor porque eu queria uma alternativa a essas metodologias de trabalho em grupo, que são metodologias da moda, que levam muito para o indivíduo, né? Então a gente tem várias metodologias que pode ser que funcionem muito bem lá numa bolha do terceiro setor, na Vila Madalena. E legal, são ferramentas, mas eu queria saber como que um grupo de pescador parrudo e briguento, lá no meio do nada da Turquia, conseguiu se reunir para gerenciar um recurso comum, ou seja, os seus peixes no mar, de forma a não esgotar esse recurso e esse recurso continuar por gerações, né? Cuidar bem desse recurso. E é isso que a Elinor faz, ela vai atrás desses grupos ao redor do mundo que conseguiram gerenciar os recursos comuns com sucesso e em situações em que a tentação de você ser individualista, de você parasitar, de você ser oportunista, pegar carona no trabalho dos outros, é muito forte. E mesmo diante dessas tentações, o grupo em vez de escolher o interesse pessoal, escolhe o interesse do coletivo. Então a gente vai ver instituições que às vezes têm mais de 1000 anos, né? Organizações, coletivos que têm mais de 1000 anos.
E para entender o trabalho da Eleanor, a gente primeiro precisa entender então o que são os bens comuns. E para entender os bens comuns, eu acho legal a gente entender quais são os tipos de bens que existem no mundo. Bom, primeiro tem os bens comuns, e os bens comuns são esses recursos que são naturais ou artificiais, que são muito extensos e dos quais muitas pessoas necessitam ou dependem para sobreviver. E eles têm duas características, os bens comuns marcantes, que é o seguinte: primeiro, eles são pouquíssimo exclusíveis. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não consegue excluir uma pessoa de usar aquele recurso. Como que você vai cercar o mar, né, para uma pessoa não pescar? Como que você vai impedir uma pessoa de furar um poço no chão e pegar água do aquífero que se estende para uma área gigantesca, quilômetros e quilômetros? Então eles são pouquíssimos exclusivos e ao mesmo tempo eles são rivais. O que isso quer dizer? Um bem rival é um bem que quando você usa ele, ele fica menos disponível para a próxima pessoa que vai usar. Ou seja, eles se esgotam. Se um pescador pescar uma quantidade de peixe no mar, vai ter menos peixe no oceano para o próximo pescador. E a gente tem também os bens privados, que a gente conhece muito bem, como uma casa, por exemplo. Uma casa, ela é um bem altamente exclusivo, ou seja, só uma pessoa é dono e pode acessar aquele bem. E ao mesmo tempo eles são não rivais, ou seja, uma casa não se esgota. Se eu usar a casa, não vai ter menos casa. A gente tem também os bens públicos. Os bens públicos eles se confundem muito com os bens comuns. Um bem público, por exemplo, é um parque. Um parque é pouquíssimo exclusivo. O que isso quer dizer? Todos os cidadãos podem acessar um parque. Você não pode impedir uma pessoa de acessar aquele bem. Só que ao mesmo tempo, os bens públicos eles são não rivais. Ou seja, eles não se esgotam. Se um cidadão usar um parque, não vai sobrar menos parque para o próximo cidadão. Então, ao contrário dos bens comuns, os bens públicos eles não se esgotam, os bens comuns se esgotam, apesar de serem muito parecidos. E por último, você tem os bens de clube, das quais os clubes são os melhores exemplos. O clube é um lugar onde você paga para ter acesso e aquele bem não se esgota, né? Os bens de clube eles são basicamente bens públicos destinados a um grupo seleto de pessoas. Então a gente tem bens comuns, bens privados, bens públicos e bens de clube. A gente vai ver hoje os dilemas que envolvem os bens comuns. E os bens comuns, eles têm uma fama terrível, uma fama poderosa que tem até um nome, que se chama tragédia dos bens comuns. E a tragédia dos bens comuns é uma ideia altamente popular de que se um grupo de pessoas tiver acesso a um recurso que é finito e valioso, elas vão tender a usar esse recurso até a sua exaustão, até esgotar e destruir esse recurso. E se você, mesmo que você não tenha familiaridade com esse termo, tragédia dos bens comuns, com certeza essa ideia está introjetada em você de alguma forma. Você com certeza já ouviu alguma coisa ou já disse alguma coisa como: se é de todo mundo, não é de ninguém, tem que privatizar para estar bem cuidado. E essas falas, elas refletem essa crença muito arraigada na gente de que o ser humano está preso nesse impulso de sempre escolher o seu benefício pessoal em detrimento do benefício coletivo. E esse termo tragédia dos bens comuns, ele foi cunhado por um cara em 1968 chamado Garrett Hardin, que era um ecologista que tinha umas ideias muito estranhas, aliás, e ele acreditava fortemente que qualquer recurso natural que fosse considerado bem comum e administrado como bem comum coletivamente, ele estava necessariamente fadado à destruição. Então o Hardin acreditava que as florestas, os mares, a atmosfera da Terra, que era um tema que ele abordava muito, se continuassem a ser tratados como bens comuns, iriam ser exauridos e deveriam ser então tratados como outro tipo de bem. E ele ilustra o exemplo dessa tragédia num artigo de 1968, em que ele usa um pasto comum como exemplo. Então, num lugar fictício existe esse pasto comum, onde todos os pastores da região usam esse mesmo pasto para engordar suas vaquinhas coletivamente. E é claro que quanto mais vaquinha um pastor engordar, melhor para ele, porque mais dinheiro ele vai ganhar ao vender esse gado no mercado. Acontece que esse pasto ele tem um limite, como todo recurso natural. E se passado um número de vacas determinado, esse pasto começa a se degradar e pode inclusive deixar de existir, virando deserto. E para o Hardin, o pastor mesmo sabendo que
o pasto tem um limite e que se ele colocar mais vaca, esse pasto vai ser degradado, o pastor sempre vai fazer a opção por colocar mais vacas, ou seja, maximizar os seus ganhos. Ou seja, o pastor sempre vai fazer a escolha racional de colocar mais vacas no pasto. E isso para o Harding se deve ao fato de que o pastor entende de que o dano coletivo causado pela degradação do pasto é um dano que é coletivizado entre todos os pastores, ao passo que os benefícios que ele ganha ao colocar mais uma vaquinha é um ganho individual, que é só dele. Então, essa seria a tragédia dos comuns. Se todos os pastores assim pensarem e agirem da maneira racional, o pasto logo vai deixar de existir. Então, para o Harding, os pastores eles estão presos num sistema que os compele a aumentar o seu rebanho infinitamente no mundo de recursos finitos, no mundo em que tem um pasto finito. Ou seja, o Harding chega à conclusão de que o ser humano, mesmo que inadvertidamente, ele sempre vai escolher o seu benefício pessoal em detrimento do coletivo, e isso vai gerar uma destruição para todos nós. E então esse é o ponto de partida do trabalho da Eleanor. Ela começa questionando, será que a tragédia dos bens comuns é real? Da onde que esse cara, o Harding, tirou isso de que a gente está preso, de que o ser humano está preso nessa tragédia, de sempre escolher o seu interesse pessoal em detrimento do coletivo? Quais são as provas do mundo real que ele tem? Será que ele não tirou isso só da cabeça dele? E ela começa então a escarafunchar a tragédia dos bens comuns, e de uma forma que é muito gostosa e muito legal para os mais nerds, ela começa a usar a teoria dos jogos. Ela pega então um outro dilema, que se chama Dilema dos Prisioneiros, que é um jogo muito estudado pela teoria dos jogos, que conta a seguinte história. Basicamente é uma tragédia dos bens comuns contados de uma outra forma. E é a seguinte história. Tem dois caras, o Pedro e o Bino. E o Pedro e o Bino, eles acabaram de ser presos por furtar celular no show da Cláudia Leite. Então eles estavam lá na micareta, todo mundo pulando, e eles iam roubando o celular das pessoas. Acontece que um policial viu, eles foram presos em flagrantes e foram levados para a delegacia, e agora vão ter que cumprir uma pena de 1 ano de prisão pelo crime de roubo em flagrante. Só que antes deles serem mandados para a prisão, um outro policial passa e olha a cara deles e fala, opa, eu conheço esses caras. E aí ele fala, nossa, esses são os mesmos caras que roubaram o banco da cidade na semana passada. Acontece que na semana anterior tinha acontecido um roubo cinematográfico na cidade, daquele estilo Cangaço Novo, explosão, tiro, refém. E não tinham conseguido pegar os criminosos, e as únicas pistas que a única pista que levava os criminosos era um retrato falado de um dos reféns, e o retrato falado era igualzinho o Pedro e o Bino. Então os policiais falam assim, a gente precisa pegar esses caras, como a gente não tem prova para provar que são eles que roubaram o banco, a gente vai precisar de uma confissão deles. Então eles colocam o Pedro numa sala de interrogatório e o Bino em outra, separados. E eles começam o interrogatório dando as seguintes opções para o Pedro e o Bino. Eles chegam para o Pedro e falam assim, Pedro, se você confessar que você e o seu parceiro Bino roubaram o banco, você vai receber uma delação premiada e vai receber só 2 anos de prisão. Agora, se você não confessar, você vai receber 10 anos, porque o Bino vai confessar. E se ele confessar e você não, você recebe 10 anos, que é a pena máxima. E a mesma coisa eles fazem com o Bino. Eles chegam e falam, Bino, se você confessar que você e seu parceiro Pedro roubaram o banco, você vai ganhar uma delação premiada, receber só 2 anos de prisão. Mas se você não confessar e o Pedro confessar, você ganha 10. Então os criminosos, que foram realmente quem roubaram o banco, eles estão expostos a 4 opções diferentes. Ou eles escolhem colaborar entre si, ou seja, eles não delatam nenhum nem o outro, eles ficam quietinhos e eles saem dali sem serem presos no crime de roubo ao banco, eles só vão receber 1 ano de prisão pelo crime de roubo de celular. Ou seja, se eles colaborarem entre si e não se delatarem, eles só vão pegar a pena que é a pena do roubo de celular, porque não vai se conseguir provar que eles roubaram o banco. Agora, se os dois confessarem juntos, ficarem com medo e escolherem confessar, cada um deles vai pegar 2 anos de prisão. Então é mais do que a pena de celular. Agora, se um deles escolher confessar e o outro escolher cooperar, um pega 10 e o outro 2. Como se procede essa história? O Dilema do Prisioneiro é um jogo, então você pode jogar isso com pessoas reais. E quando você joga esse jogo, você vai ver que a maior parte dos jogos terminam com os dois
criminosos confessando, ou seja, o Pedro escolhe delatar o amigo e o Bino também escolhe delatar o amigo. Os dois ganham 2 anos de prisão. Acontece então que na maior parte dos jogos eles escolhem o benefício pessoal e eles escolhem a opção que não é a melhor opção. A melhor opção seria os dois cooperarem entre si e ficarem com apenas 1 ano de prisão. Então o que se cria aí é o que se chama na teoria dos jogos de equilíbrio deficiente. É um equilíbrio porque se você repetir o jogo você vai ver que as pessoas sempre vão escolher a pior opção, que é não cooperar, ou seja, eles se delatam. E é deficiente porque não é a melhor opção. Se toda vez que se joga eles escolhem ficar de bico calado e cooperarem entre si, eles têm um equilíbrio perfeito. Mas não, a tendência é que se dê um equilíbrio deficiente. Então o dilema do prisioneiro, ele mostra, quando não tem nenhuma influência externa, a mesma história que a tragédia dos comuns conta. De que sempre os indivíduos vão escolher o interesse pessoal, mesmo sabendo que tem uma opção melhor. Ou seja, o dilema do prisioneiro é também uma tragédia. E como toda tragédia, ele tem essa característica perversa de que a opção mais óbvia e racional é não cooperar. Ou seja, as pessoas tendem a escolher o interesse próprio e no final das contas todos se dão mal por escolher a opção mais racional. No caso do Pedro e Bino, eles poderiam cada um pegar só 1 ano de prisão e a tendência é pegar 2 anos de prisão cada um. No caso da tragédia dos comuns, em vez do bem comum como o pasto ser protegido e poder ser usado por gerações, esse pasto é degradado. Então a Elinor parte desses pontos e fala, calma aí, talvez isso não seja verdade, porque se eu pegar a teoria dos jogos e eu alterar o jogo do dilema do prisioneiro, se eu fizer algumas pequenas alterações, por exemplo, se eu permitir que as pessoas se conheçam antes, se eu permitir que elas criem laços afetivos, se eu permitir que elas se relacionem, a tendência é que esse jogo, ao se repetir, a primeira vez que alguém escolher cooperar, ou seja, a primeira vez que no dilema do prisioneiro o Pedro e o Bino escolherem não delatar entre si, a tendência desse jogo, ao se repetir várias vezes, é que a cooperação sempre se repita. Ou seja, a conclusão que a Elinor chega é de que no mundo real as coisas acontecem diferente e que a brisa do dilema do prisioneiro e da tragédia dos comuns é uma brisa da cabeça da galera. No mundo real as coisas acontecem diferentes. Então ela toma a decisão simples, mas extremamente inteligente de falar, eu vou ver no mundo real como são gerenciados os bens comuns. Existe algum exemplo de bem comum que foi gerenciado muito bem? E mais, ela percebe que essa ideia de que o ser humano está preso nessa tragédia, ela invadiu todas as nossas escolhas de política pública, ou seja, sempre que a gente é confrontado como sociedade em como lidar com um recurso comum, uma área de pesca, um canal de irrigação, um aquífero, a gente sempre acredita, por causa da crença da tragédia dos comuns e do dilema do prisioneiro, de que o ser humano vai falhar em agir coletivamente. Então a gente opta sempre por 2 soluções. Para se lidar com o bem comum, a gente precisa de uma entidade central para evitar que a tragédia aconteça, para evitar que o ser humano se articule, porque ele não vai conseguir se articular. Então a gente sempre faz, bem notado pela Elinor, ou a gente estatiza o bem comum ou a gente privatiza o bem comum. No caso do pasto do Harding, como seria? Você pegaria aquele pasto gigantesco comum a todos os pastores, dividiria em pedacinhos e venderia um pedacinho para cada pastor, cada um usaria como quiser. Ou então você nacionalizaria esse pasto e criaria um órgão do governo responsável por criar normas de uso, fiscalizar o pasto e aplicar multas aos infratores. E a Elinor fala o seguinte, será que são só esses 2 caminhos? Será que ninguém conseguiu se organizar sem uma entidade central? E aí ela foi atrás e encontrou organizações que falharam e organizações que foram bem-sucedidas. E disso ela tirou princípios de design que são comuns a essas organizações e coletivos, princípios que nasceram organicamente. E é isso que a gente vai ver no próximo episódio, onde a gente vai entender como governar os bens comuns para o bem comum. Então, até a próxima!